vai ter um trabalho deles. Romanos. Irmãos, somos irmãos do Pai do Senhor? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, ó Pai, levamos a Ti oração, ó Deus, e pedimos a Ti, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça. Senhor, nesta noite, ó Pai, já ouvimos hinos maravilhosos a Ti, ó Pai, entoados ao Teu nome, meu Deus. Senhor, nesta noite, ó Pai, nós oramos e apresentamos, ó Pai, as crianças, Senhor, nesta noite. Pai, usa, Senhor, as professoras, ó Pai, nesta noite, ó Deus. Pai, também, Senhor, oramos e apresentamos, ó Pai, o Teu servo que vai transmitir a Tua palavra do Teu coração para o coração da Tua igreja. Pai, fala conosco aqui nesta noite. Fala com a Tua igreja, ó Pai, de uma forma especial, no nome de Jesus. Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui nessa palavra, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui juntos nessa noite para adorarmos ao Senhor. Eu vim aqui para adorar o Senhor juntamente com a igreja. Sou grato a Deus pela vida do pastor Eliseu, meu amigo. Muito obrigado, pastor, pela honra e a confiança de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Muito obrigado a Deus pela vida do irmão Roberto. Deus abençoe o irmão Roberto. Aos demais obreiros, Deus abençoe grandemente. Louvo a Deus por estar aqui juntamente com a minha esposa. Deus te abençoe, amor. Pela vida da minha filha também. Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, estamos aqui nessa noite para adorarmos a Deus. E o Espírito Santo gritou essa palavra no meu coração, no livro de 2 Reis, capítulo de número 8, que vai falar justamente de uma mulher que a Bíblia não faz questão de dizer o seu nome, apenas se refere a ela como uma mulher sunamita, porque ela vivia na terra de Sunem. E quando nós lemos, para nós entendermos o capítulo de número 8 de 2 Reis, nós precisamos ler o contexto. Nós precisamos sempre, quando nós pegamos a palavra de Deus, que é maravilhosa
palavra do nosso Deus, precisamos sempre ler o contexto para nós entendermos aquele texto que nós estamos lendo. Muitas pessoas hoje, aí afora, elas costumam pegar a palavra de Deus e tentar entender de uma forma isoladamente, mas sempre precisamos entender o contexto para entender o texto que nós estamos lendo. E para nós chegarmos nesse capítulo de número 8, nós vamos precisar dar um pulo. Se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo de número 4, no versículo de número 8, nós vamos ver aonde iniciou-se a história dessa mulher sunamita. Glórias ao nome do Senhor. E conforme nós lemos aqui, no capítulo de número 4, versículo de número 8, na verdade nós não lemos, mas quando nós passamos a ler e a meditar, a Bíblia faz questão de nos dizer que essa mulher vivia em Sunem. Glória a Deus. E essa mulher, irmãos, a Bíblia nos diz que ela era uma mulher rica, uma mulher que tinha muitas propriedades. E a Bíblia nos diz então que Eliseu, sempre que passava por ali, a Bíblia nos diz que essa mulher, a Bíblia faz questão de nos dizer que ela, aqui no versículo 8 do capítulo 4, que essa mulher reteve Eliseu na sua casa. Dá-se a entender que essa palavra reteve, parece que Eliseu não queria ficar na casa dessa mulher, mas a Bíblia nos diz que ela retém ele na sua casa, e todas as vezes que Eliseu então passa, quando ele está fazendo sua caminhada, ele vai até a casa dessa mulher e come pão ali juntamente com ela. Glórias ao nome do Senhor. E a Bíblia nos diz então que essa mulher chega até o seu marido depois de sentar, de conversar, porque nós conhecemos as pessoas, irmãos, quando nós sentamos com ela e conversamos. Nós, como seres humanos, muitas vezes temos a coisa ruim de julgarmos as pessoas pela aparência, mas nós nunca podemos julgar ninguém pela aparência. Nós devemos sentar para conhecer as pessoas, e foi isso que essa mulher fez. Conforme Eliseu ia até a sua casa para comer pão com ela, ela chega até seu marido e fala: olha, eu observei que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. É interessante que eu não vejo nesse texto bíblico Eliseu dizendo para ela: olha, eu sou profeta, olha, eu sou homem de Deus. Por quê, irmãos? Porque o nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. Quando as pessoas estão perto de nós não precisamos abrir a boca para falar que nós servimos a Deus. Por quê? Porque a nossa forma de falar, o nosso comportamento, o nosso exterior, o nosso comportamento vai dizer se nós servimos a Deus verdadeiramente ou não. Glórias ao nome do Senhor. E a Bíblia nos diz então que essa mulher chega até o marido dela e fala para ele assim: olha, eu estou aqui parafraseando, que tal a gente construir um quarto junto ao muro para Eliseu? E todas as vezes que ele passar aqui, a gente faz esse quarto para ele, a gente coloca ele um candeeiro, a gente coloca uma mesa, uma cadeira, e coloca também para ele uma cama, para que ele repose quando ele sempre passar por aqui. O marido dela então aceita e eles criam esse quarto ali para Eliseu. E Eliseu, irmão, sempre que passaram por ali, ele então ficava hospedado na casa dessa mulher. Glória a Jesus. E juntamente com Eliseu estava o seu moço, chamado Geazi. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmão, chegou um certo dia, aqui no capítulo número 4, quando nós vamos meditar a palavra de Deus, chegou um momento que Eliseu pega e conversa ali com o seu moço e diz: olha, essa moça tem tratado a gente com tanto desvaneio, ela tem tratado a gente tão bem, o que nós vamos fazer por ela? O que nós podemos fazer para ela para retribuir? Chama essa mulher aqui. A Bíblia nos diz então que Geazi chama a sunamita, ela chega diante dele e ele fala: olha, você tem tratado a gente com tanto desvaneio, com tanto carinho, você tem nos abençoado. Estou aqui parafraseando, tá bom, irmãos? E a Bíblia nos diz então que Eliseu fala para ela: olha, o que eu posso fazer por você? Alguma coisa que eu posso fazer por você? Você quer que a gente fale por você diante do rei? E a resposta dessa mulher é a seguinte: eu habito no meio do meu povo. Versículo de número 13. Eu habito no meio do meu povo. Porque, irmãos, estamos aqui falando de uma mulher rica, uma mulher que a gente sabe que normalmente quem tem abastança de dinheiro não precisa de nada, né? A pessoa pode ir onde quiser, vai e compra o que quiser. Então a resposta dela foi como se estivesse dizendo para Eliseu: Eliseu, eu não preciso de nada, já tenho tudo que eu preciso, está tudo tranquilo. Mas Eliseu, irmão, sente no coração e pergunta novamente: Geazi, o que a gente pode fazer? Aí Geazi, como um homem de Deus aqui também, olha e fala para Eliseu: olha, essa mulher, ela não tem filho, ela é casada, tem seu marido aqui, mas ela não tem filho, e o marido dela é avançado em
gravidade. Eliseu então manda chamar essa mulher novamente. Ela chega diante dele, se coloca à porta, e Eliseu nem pergunta para ela, simplesmente profetiza e diz: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E a Bíblia nos diz então, irmãos, que passou o seu tempo e essa mulher engravidou, porque sempre quando Deus fala, Deus ele cumpre. Glórias ao nome do Senhor. E aí, irmãos, o que aconteceu? O filho dessa mulher cresce, a Bíblia faz a expressão que crescendo o filho, sucedeu um dia, versículo 18, um dia que saiu seu pai para trabalhar, que estava com os segadores. E o filho dessa irmã, irmãos, a Bíblia nos diz que ele chega até o seu pai, ali seu pai está trabalhando com outros empregados ali, e ele começa a reclamar e dizer: ai minha cabeça, e começa a reclamar de uma dor. Então, o pai dele fala para os seus irmãos: olha, leva lá ele para sua mãe. E quando esse rapaz, o filho dessa sunamita, é levado até a presença de sua mãe, a Bíblia nos diz que ela passou um tempo, ficou com ele, no colo dele, e ele faleceu naquele dia. Ele morreu. A atitude dessa mulher, irmãos, é o que me impressiona, porque quando algo morre nas nossas vidas, essa mulher poderia muito bem colocar no seu coração e pensar o seguinte: morreu, o meu sonho se acabou, eu vou pegar e vou enterrar. Só que ela, irmão, sabe qual foi o comportamento dessa mulher? Ela pega o seu filho, sobe até o quarto, porque nesse momento Eliseu não estava na sua casa. Ela pegou o seu filho, colocou o filho dela lá na cama do profeta, e o profeta dormia, e ela vai atrás do profeta Eliseu. Glória a Deus. E Deus, irmãos, gritou muito forte no meu coração para vir aqui nessa noite e dizer que Ele vai restituir aquilo que foi morto na sua vida. Essa mulher que nós vamos observar na sua história, que ela teve duas restituições na sua vida. Ela passou por duas restituições. Glória a Deus. Só que o comportamento dela, irmãos, não foi o comportamento de cruzar os seus braços e dizer: não, está tudo bem, não, aquilo morreu na minha vida, ou que eu não pedi o milagre que eu vivi porque o marido dela era velho, então ela viveu um milagre. Ela poderia muito bem colocar no seu coração dizendo: ah, acabou, ele morreu. Mas a atitude dela foi a seguinte: eu vou pegar esse menino, vou colocar lá no quarto do profeta, vou até ele, vou buscar ele, porque eu preciso conversar com ele. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que quando eu e você utilizamos a nossa fé, aleluia, Deus ele é capaz de ressuscitar aquilo que foi morto na minha e na sua vida. Eu me trouxe aqui nessa noite para profetizar para você, dizendo para você que assim como essa mulher, aquilo que morreu na sua vida, aleluia, aquilo que faleceu na sua vida, eu não sei se no âmbito espiritual, eu não sei se algo na sua vida você olhou e você falou: não, para mim não tem mais jeito, para mim aquilo já morreu. Deus me trouxe aqui para profetizar que o Deus da restituição está aqui nessa noite. Ela mandará caçura, e Ele está aqui para ressuscitar na tua vida aquilo que está morto para você. Eu não sei se você é o mesmo crente do passado. Eu não sei se morreu na sua vida um dom e você olha para você hoje e fala: não, eu não sou capaz de ser usado. Eu não sei se Deus utilizava você em profecia. Eu não sei em que área Deus está trabalhando na tua vida, mas Ele me trouxe aqui para profetizar para você que a palavra de Deus para você é: aquilo que está morto, se você agir conforme a minha palavra, se você tiver fé, eu ressuscito nessa noite. Muitas vezes nós ficamos como essa mulher. Alguma coisa, Deus promete alguma coisa para nós, Deus nos dá alguma coisa, e isso vem a morrer. Os anos vão passando e aquilo a gente olha e fala: não, já está morto, não tem mais solução. Aleluia! Mas o Senhor me trouxe aqui para profetizar restituição para você. Eu não sei que área da sua vida, talvez um parente, talvez alguém na sua família, você olha e fala: não, morreu espiritualmente, não tem mais jeito. Aquela pessoa pode estar fundada no pecado e no erro. A palavra para você nessa noite é: eu tenho o poder de ressuscitar, eu tenho o poder de fazer virar aquilo que precisa ser virado, porque o Deus que nós servimos, meus amados irmãos, Ele
usou ele de forma tremenda, de forma extraordinária, a ponto de a Bíblia nos dizer que Eliseu, ele revelava, ele sabia os segredos que eram conversados, e conversas que ele não estava presente, mas Deus estava vendo como falava para ele. Ela chega então até a presença dele, e ela conta para ele, ela falou para ele: olha, eu não pedi filho para você, agora ele morreu. Aleluia. Aí Eliseu pega e fala assim: pode ir lá, manda o moço Geazi e fala: pode ir lá, você vai pegar meu bordão e vai. Se você encontrar alguém Geazi no caminho, pode ir com ela. Ela olha para Eliseu e fala: não, quero que você vá. Você profetizou, então quero que você vá também. Glória a Deus. E aqui eu entendo, irmãos, a importância da presença de Deus. Porque essa mulher, aleluia, ela poderia, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando algo morre na minha e na sua vida, nós precisamos recorrer à presença de Deus e não cruzar o braço e ficar como crentes acomodados, dizendo: não tem mais jeito, não vai acontecer mais nada. Não. Deus está dizendo aqui nessa noite: eu tenho poder para restaurar. Aleluia! Se fosse você, eu vou orar, porque eu sinto muito forte a glória de Deus. Eu não vim aqui para brincar de pregar, e muito menos para simplesmente trazer uma palavra, não vim profetizar para você. Essa palavra que Deus me deu. Eu poderia pregar outra coisa, eu gosto de missões, eu poderia falar muito de missões, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que Ele está restituindo aquilo que foi tudo. Ele chega até a casa. Eliseu deita sobre o menino, coloca óleo sobre óleo, fogo sobre fogo. Anda na casa, faz isso novamente, o menino espirra 7 vezes e é ressuscitado. E aqui aconteceu a primeira restituição da parte de Deus, a restituição daquilo que estava morto. Aleluia. Deus restituiu o que estava morto. E Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou restituindo aquilo que estava morto nessa terra. Aleluia. Aquele menino é ressuscitado. O sonho dela, porque, irmãos, por mais que ela não queria, talvez ela não queria, mas olhando a palavra de Deus, a gente tem que, ela ficava meio receosa talvez de ter filhos, mas eu entendo que o sonho dela ressuscitou, e Deus está aqui para ressuscitar sonhos nessa área. Como eu disse, eu não sei se na sua área espiritual, eu não sei se na sua vida espiritual, mas Deus está ressuscitando, restituindo aquilo que está morto. Os anos se passam, alguns anos passam, e aqui nós temos a outra restituição que essa mulher viveu. Qual foi, irmão, que é essa aqui do meu olho? A Bíblia nos diz do nada. Eliseu chega a essa mulher, a sunamita, e fala para ela assim: olha, levanta daqui, você vai precisar ir embora, você e sua família, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Agora pensa comigo, uma mulher rica, que tinha bastante propriedades, uma mulher que tinha uma vida abastada, recebe uma palavra dessa: você vai precisar sair da sua terra, você vai precisar ir embora aqui, porque Deus vai trazer a fome à terra. A Bíblia não fala, irmãos, não fala que essa mulher questionou, ela simplesmente obedeceu. Ela obedece, e a Bíblia nos diz que ela se levantou junto com a sua família, seu marido e seu filho, e eles foram e peregrinaram na terra dos filisteus durante um período de 7 anos. Só que quando acabou os 7 anos, e ela retorna para a sua terra, cadê as suas propriedades? Cadê a sua terra? Ela havia perdido tudo. Ela havia perdido todas as coisas. Toda a riqueza foi embora. E sabe o que Deus ministrou no meu coração? Que a nossa obediência traz restituição de Deus. Porque muitas das vezes, amados irmãos, Deus ele vai pedir coisas de mim e de você, que aos nossos olhos a gente fala: não, eu não vou fazer isso. Ah, Senhor, não, meu Deus, que palavra foi essa, Senhor? Eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Mas a obediência dela, Deus estava olhando lá de cima e preparando uma recompensa. Talvez ela voltou para a sua terra, e a Bíblia nos diz que ela clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Porque imagina o desespero, irmão, de quem era uma pessoa rica, de que tinha muitas propriedades. Ela volta
momento, irmãos, Deus criou o cenário perfeito. Por quê? Quando Geazi está ali conversando com ele, falando: olha, Eliseu ressuscitou um morto. Eliseu ressuscitou um morto, vivificaram um morto. E quando eles estavam conversando, a mulher chegou juntamente com o seu filho. Chegou para o rei e falou: rei, eu preciso que você restaure as minhas terras. Eu preciso que você devolva as minhas terras. Esse rei pergunta para ele, então, fala: é verdade? O moço está aqui, eu imagino eles conversando, né? Jesus está aqui me contando, é verdade que Deus usou Eliseu para ressuscitar o seu filho? Sim, foi assim mesmo, exatamente dessa forma. Deus usou ele de forma extraordinária. Aquele rei então chama um eunuco e fala para ele, para fazer por ela: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia que deixou a terra até agora. O que essa mulher, irmãos, não imaginava é que ela ficou 7 anos fora da sua terra, mas a obediência à palavra trouxe de volta tudo aquilo que ela havia perdido com juros. Por que, irmão Miquel? Porque ele falou para ele: ó, restitui tudo de volta para ela, desde o dia que ela saiu até agora. Ou seja, Deus não ficou devendo nada. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu e você decidimos obedecer a Deus por completo, obedecer a sua vontade, se entregar de coração, pode ter certeza que ninguém fica no negativo. Aleluia. Aqui foi uma restauração financeira, e eu também quero profetizar sobre a tua vida diante da palavra. Aquilo que foi perdido financeiramente, se você obedecer ao que Deus está dizendo para você fazer, Deus vai restituir aquilo que você perdeu. Essa mulher viveu 2 restituições. Qual? Uma que estava morta voltou à vida, e aquilo que ela havia perdido, Deus trouxe de volta para ela. E Deus me trouxe aqui para dizer para você o seguinte: o Senhor trouxe essa palavra aqui para você, para dizer que eu restituo aquilo que você perdeu. E não só tem, aleluia, quando a gente obedece a Deus, faz aquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente não fica no prejuízo. Talvez você que entrou aqui essa noite, você está dizendo: Senhor, eu te obedeci, Senhor, eu fiz a sua vontade, tenho feito o seu querer, mas não estou vendo nada acontecer, Senhor. Pois Deus vai restituir aquilo que você perdeu. Deus me trouxe aqui para dizer para você: eu sou Deus da restituição. Aleluia. Aleluia. Quando Davi, irmãos, quando estava lendo essa palavra, Deus é Deus que restitui coisas espirituais. Sabe também, sabe por quê? Quando Davi pega com Batseba, ele escreve o Salmo 51 dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se ele está dizendo para Deus tornar para ele a alegria da salvação, significa que ele não tinha mais a alegria da salvação. Ele ora então e Deus restitui para ele. Sabe por quê? Deus restitui vida espiritual. Deus traz vida através da sua palavra. Então você Deus, aleluia, porque Deus nos trouxe aqui para dizer para você: eu restituo, eu ressuscito, eu faço reviver aquilo que não tem fazer. Eu quero já orar com você essa noite. Ela manda a gasolha, cuida da igreja colocar em pé. Talvez você entrou aqui nessa noite e pensou: é só mais um culto. É mais um culto que eu vou entrar e nada vai mudar na minha vida. Não, Deus marcou esse encontro com você por meio dessa palavra para dizer: hoje eu ressuscito e restauro tudo aquilo que você perdeu. Isso aqui, irmãos, é profético. Abra o seu coração e receba essa palavra. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Vamos estar orando por você. Eu quero orar juntamente com a igreja, porque Deus está restaurando, restituindo. Deus está ressuscitando aquilo que estava morto. Vou mandar a caçura, está mandando a caçura. Lá mandar a caçura e ela mandar a caçura. Eu queria louvar um hino aqui, que o Espírito Santo ministrou. Eu não sou cantor, irmãos, mas eu gostaria de louvar esse hino. Que o Espírito Santo ministrou esse hino no meu coração. A igreja
ajude. Os planos que foram embora